Aqui encantado e aqui circulando por cima dos fios está Aya. Quero falar sobre a espiritualidade dos animais não humanos para vocês hoje. Então, presença de dois membros não humanos da família, um pulando por cima do outro. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, a presença deles aqui. Quando juntam os dois, a mãe e o filho, eles pegam fogo. Muito bem, eu sou Ricardo Garé, fundador do Centro de Consciência Animal e Reiki Veterinário, e eu quero falar nesse vídeo sobre a consciência espiritual. Quem é esse ser? A gente está se relacionando e vendo uma forma de um cachorro, mas quem é por trás? Será que a consciência espiritual é igual a gente ou não? Quem é a gente? Tem diferença? E como a gente faz para saber isso? Como eu faço para saber isso? É algo que eu acho ou é algo que eu tenho essa informação? Então eu vou falar disso no vídeo de hoje, espero que gostem. Se você gostar, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que seria interessante, eu gostaria desse conteúdo também. Aproveita para se inscrever no canal e assina. Clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Toda semana tem 2 vídeos novos. Você pode ter mais informações no site centrodeconsciência.com.br. Lá você vai encontrar um blog, mais dicas, você vai encontrar as informações dos cursos, como fazer reiki neles, na gente, como se comunicar de forma consciente com eles. Então aí já vem uma dica de onde vem essas informações da consciência espiritual deles, da espiritualidade deles. Você pode seguir, tem os cursos de Theta Healing também e outros cursos, como florais de barro para animais, por exemplo. Você pode aproveitar e seguir a gente no Instagram, conhece a gente lá, acompanha e interage com a gente. Então fica aí que eu vou falar sobre isso. Muito bem. Presença aqui de Aya, bem pertinho, no primeiro plano. O Encantado está aqui deitado. E muitas pessoas me perguntam, Ricardo, eles têm espíritos? Que eu chamo de consciência espiritual, né? No Brasil é muito forte essa palavra espírito. Em inglês usa muito soul, mas aí o soul, dependendo da linha que as pessoas seguem, no Brasil, alma e espírito vão ter coisas... explicações diferentes, então eu prefiro simplificar e chamar de consciência espiritual. Pode ser chamado de eu superior, eu quântico, mônada quântica, o eu maior, tem vários nomes, tá? Então, é esse ser, essa vibração, essa consciência que não é física, que não tem a ver com essa reencarnação, onde ela se expressa de diversas formas que a gente chama de reencarnação no Brasil, por exemplo. Então, ela é evoluída, essa consciência espiritual, ela é diferente da nossa consciência espiritual. Então, isso é uma informação muito importante, porque, historicamente, a gente tem pouca informação sobre a espiritualidade dos animais não humanos. A gente investiga muito, tem muito material bom e rico sobre a espiritualidade do animal humano, que é uma espécie, não tem nada de diferença, não tem, assim, tem diferenças fisiológicas, obviamente, mas em termos de importância espiritual, importância para um planeta Terra, a espécie humana não é algo detentor de algo diferente do que uma espécie canina, nem de uma barata, nem de uma abelha, nem de nada. Então todos os seres são importantes para aquele planeta, para o ecossistema do planeta. Então, isso é muito importante, essa percepção, porque a gente precisa desconstruir isso, porque senão qualquer informação que venha sobre a espiritualidade dos animais não humanos vai estar misturado com essa crença de que, enquanto humanos, nós somos detentores de algo melhor, algo exclusivo para a gente, de uma espiritualidade diferente. E esse vídeo que a gente está gravando, a gente está no começo de junho de 2021, bem na pandemia, acontecendo ainda. E a gente vê numa situação dessa, que não é fácil, obviamente, mas a gente consegue perceber o quanto a espécie humana ela é frágil. Assim como qualquer espécie, o quanto a gente é frágil e a gente não é um ponto central, o ser mais evoluído e privilegiado no planeta, né? A gente tem a mesma importância que outra espécie, a gente é tão suscetível quanto outra espécie. Então isso traz esse entendimento. O que eu também quero trazer uma reflexão para a gente poder estar o mais centrado e mais livre de crenças possíveis, né, Encantado? Eu sempre pensei nisso desde a minha adolescência, acho que talvez antes. Todos os livros que eu lia de autoconhecimento falavam a meta do autoconhecimento, de uma espiritualidade elevada, é expressar amor incondicional, que é o contrário do ressentimento,
E eu sempre convivi com animais não humanos. Eu ficava observando, eu falei, o encantado está aqui, por exemplo. Ele está expressando constantemente seu amor incondicional por mim. E eu estou aprendendo a fazer isso. Mas, se alguém, um humano, fala algo para mim, acontece algo que foi traumático para mim, eu não consigo expressar o amor incondicional por ele muitas vezes. Eu crio um ressentimento, tá? Nesse vídeo eu não vou me aprofundar em questões de relacionamentos abusivos, porque isso é um outro contexto. Eu estou explicando de uma forma mais simples. Isso não quer dizer que a gente precisa estar dentro de um relacionamento abusivo. Não tem nada a ver com isso. Ou de relações, a gente vê às vezes questões de machismo muito presente ainda. Não é isso. Isso não é aval para isso acontecer, tá? A gente está falando de como a gente se sente perante o outro, uma situação muito mais fácil de lidar e muito mais fácil de explicar. Tá? Então, algo simples. Eu tinha uma amizade e aconteceu algo, falou mal de mim e eu não gosto mais daquela amizade, daquele meu amigo, daquela minha amiga, eu crio um ressentimento, ou uma sociedade que não deu certo, ou alguma coisa familiar, novamente, não entrando em questões tão difíceis, tá? Como relacionamentos até entre familiares de forma abusiva. A gente está falando de uma forma um pouco mais simples aqui para contextualizar, para ficar mais fácil. Eu queria um ressentimento. A gente está cheio de ressentimentos de anos, às vezes por uma discussão de casal, né? De algo simples, de divergência de opinião. Então, eu observando eles, eu percebo que, poxa, eu posso perder a paciência com o encantado, tá deitado no meu colo aqui, e eu grito com ele, eu vou supor que eu bata nele, tá? Eu vou lá e bato nele. E ele continua expressando, estando do lado, o amor incondicional. O gato também. O gato talvez ele fique aquele dia lá sem falar comigo, mas a gente percebe um amor incondicional. Então o que eu percebia assim, nessa linha de tempo, se o amor incondicional, a expressão de amor incondicional é sinônimo, é percepção de uma consciência espiritual, de uma evolução espiritual, e a gente convive com seres que expressam isso, mesmo sendo maltratados muitas vezes, né? Será que então eles são mais evoluídos que a gente? Então isso me acendeu uma luz, né? Já mexia com essa parte do que é uma evolução espiritual, né? Começaram a brincar com o tapete aqui. Tá. Então esse era um ponto muito importante. E aí quando eu comecei a fazer reiki primeiro com eles, eu comecei a perceber que eles tinham muitos traumas, né? Tem animais não humanos com medo, com ansiedade, síndrome do abandono, onde o tutor sai e ele acha que ele vai ser abandonado novamente, ou você adotou um cachorro, aconteceu alguma coisa, um gato, e você está limpando sua casa, você levanta um pouco mais a vassoura ou fala um pouco mais alto, eles ficam com medo, às vezes eles fazem até xixi de medo. Mas eles estão lá expressando o amor por você, que supera esse medo que ele também está expressando. Então, de onde vem isso, né? Como eles conseguem expressar esse amor incondicional, superar o trauma e o medo deles e a gente não consegue? A gente, quando eu falo, nossa experiência humana acaba... O ego, os traumas enquanto humano acaba sendo mais alto do que a expressão de amor, tá? Então isso já me acendia uma luz. E eu continuei pesquisando a espiritualidade dos animais não humanos, mas praticamente não tinha. Os textos que a gente encontrava, então, historicamente, falavam um pouco disso, tá? Mas eu entendo que tem muita mistura de crenças humanas, dessa crença de graus de evolução de espécies, e não individualmente, e eu entendo que a gente não tinha ainda a condição de entender essas informações. E elas vão chegando, se a gente comparar hoje com 100 anos atrás, hoje com 20 anos atrás, o nível de informação que a gente tem acessado é muito maior, porque o nível de entendimento que a gente consegue ter daquela informação é muito maior, e o nível de ruído mental, ruído das nossas crenças, onde vai mudar aquela informação sem a gente perceber, tem sido cada vez menor, né? Porque a gente consegue acessar aquilo de forma neutra. Então, qual é a técnica hoje que para mim é a melhor para saber de Aya? Quem é a Aya por trás desse corpo físico, por trás da encarnação como um cachorro? Como é que é a consciência espiritual dela? Por que escolheu o cachorro? Então a melhor técnica para isso
é a comunicação intuitiva animal, que eu chamo, o curso que eu ministro, é a comunicação animal entre consciências. Consciência espiritual da Aya com a minha consciência espiritual, a minha consciência com a consciência dela. Então a gente pode se conversar como personagens, humano e canino, ou através, extrapolando o personagem, consciência espiritual. E aí é muito interessante, porque quando eu faço essa comunicação e quando os alunas e alunos fazem essa comunicação, ou a equipe de atendimento faz esse atendimento também, vem as informações sobre quem eles foram em vidas passadas. E aí quando eu vou ler livros, por exemplo, tem um livro aqui do lado, Animals in Spirit, da Penelope Smith. Penelope Smith é a pioneira de falar sobre comunicação intuitiva animal. Tá? Ela começou pouco antes de 1980 a falar disso. E esse livro fala, inclusive, especificamente sobre a espiritualidade deles. Recomendo muito. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse título e a autora. E aí tem vários outros livros de comunicação. E aí quando a gente vai lendo os livros, o que a gente percebe é os relatos sobre quem eles foram em vidas passadas, quem eles podem ser, a escolha deles, bate com praticamente todos, ou quase todas as comunicações, de comunicadores e comunicadoras diferentes que não se conhecem. Então eu li o livro e falei, nossa, isso é o que acontece comigo, quando eu comecei a trabalhar com a comunicação. E aí uma aluna vai lá e faz, e passa um relato e fala, nossa, Ricardo, eu acessei isso, ele me contou isso, é real, isso acontece? Eu vejo que acontece. Então, a primeira informação muito importante que a gente acessa na comunicação intuitiva animal é: não existe, para a consciência espiritual, diferença de corpo. Diferença, não tem um espírito para um cachorro, um espírito para um gato, um espírito para um humano, que a gente está se prendendo na forma. O que tem é a consciência espiritual, e a consciência espiritual, ela tem a sua evolução individual. Tá? Isso não sou eu que estou deduzindo, é a informação que vem deles, de mim, dos alunos, das alunas e de outros comunicadores que eu nem conheço pessoalmente, de eu ler livro ou ver vídeos, né? Então, a consciência espiritual, pode escolher o que for melhor para ela. O que ela quer desempenhar nessa encarnação? Qual é o melhor corpo biológico para ela desempenhar nessa encarnação? É um cachorro? É um gato? É um animal não humano próximo de humanos, então os pets, ou é em vida livre? Será que ela vai trazer traumas? Ou não, ela vai expressar amor incondicional? Ou ela vai expressar no ciclo da evolução daquele próprio planeta, então um animal de vida livre, por exemplo? Ou ela quer trabalhar os traumas de rejeição e vai ser um gato, um cachorro próximo de um humano, onde vai acontecer uma rejeição? Ou ela acha que vai ser rejeitada? Ou não, ela vai trabalhar mesmo ressentimentos, gatilhos emocionais, mentais, e vai ser melhor ser um animal humano. Então isso, novamente, é muito importante. A gente é um animal, a gente é uma espécie animal no planeta, que se a gente não soubesse relacionar com o planeta, como a gente até hoje não aprendeu, não está sabendo, a gente pode deixar de existir, como é um dos riscos de uma pandemia, por exemplo. Então a gente pode deixar de existir e para o planeta ele vai substituir a espécie que faz esse papel. O planeta vai continuar existindo sem aquela espécie, sem uma espécie humana, por exemplo. Então depende do papel que eu quero. Então quando a gente pergunta, quando começou esse trauma? Me fala, me mostra. Pode ser qualquer outra espécie, não só a canina. E pode ser inclusive uma espécie humana. E pode ser, inclusive, quando a gente fala dessa forma, a gente está preso num planeta, num sistema solar, numa galáxia que tem vários sistemas solares, num universo que tem várias galáxias. E dentro de uma teoria, uma corrente que fala que existem vários universos. Então, olha quanto essa expressão pode ser infinita. A gente está falando de uma expressão num corpo biológico num planeta só. Mas se a gente pensar em todas as possibilidades de você ter um corpo encarnado, se expressar sem ser o planeta Terra, olha quantas formas a gente pode ter. E a gente não faz ideia, não se lembra. Tem ferramentas de se lembrar, naturalmente, mas a maior parte das pessoas não se lembram de encarnações em outros planetas. Porque é muita prepotência a gente achar que só tem esse planeta encarnado e que de todo o universo a espécie humana é a detentora de uma evolução maior. E a gente consegue aprender muito com eles. Tá? Então, quando a gente usa a comunicação intuitiva animal, eles trazem de vidas passadas. Tem um livro muito bonito também, da Kate Solist, Conversando com Cães. Ela tem
é uma série, conversando com cães, conversando com gatos e conversando com cavalos. E é muito interessante porque ela pergunta na comunicação com o cachorro: por que você escolheu um cachorro? Por que você é um cachorro? Ela fala: porque eu gosto de ser um cachorro, estou adaptado a ser um cachorro. Mas você pode ser outra espécie, ser cachorro, e ele fala: eu posso ser o que eu quiser. Acontece que eu estou adaptado, eu já sei como é ser um cachorro, porque eu escolhi, eu gosto de ter várias vidas como cachorro. Mas se eu quiser ser outra espécie, eu posso. Vou demorar um pouco mais para entender como é ser outra espécie, mas eu posso. Isso me soa como, por exemplo, eu sou veterinário hoje. Então, a forma que eu escolhi dentro de um propósito de trabalhar com os animais não humanos, de trazer essa consciência de quem eles são, das terapias integrativas energéticas para eles, da consciência, da espiritualidade, a forma que eu entendi de fazer isso é como veterinário. Mas, já de vidas em vidas, eu venho trazendo essa ligação com eles. Então, eu sei, eu estou adaptado a como ter essa relação com eles. Mas eu posso mudar. Então, essa vida, eu já sou veterinário há mais ou menos 18 anos nesse momento desse vídeo, né? Então, eu sei como ter essa visão. Mas, de repente, agora eu decido ser engenheiro. Pensamento analítico totalmente diferente, onde eu vou ter dificuldade nesse começo para começar a ter esse pensamento, para começar a entender. Vai ser muito mais difícil, mais desafiador do que se eu tivesse feito isso com 17, 18, 19 anos, não importa, mas eu vou conseguir. Então, acontece que eu estou adaptado naquilo que eu gosto de fazer. Mas se eu quiser mudar e falar: agora eu quero fazer isso, eu quero ser um músico, por exemplo, eu vou conseguir, eu só vou precisar me adaptar e saber como é ser aquilo. Então, essa é mais ou menos uma metáfora que eu e outras pessoas aprendemos relacionado a eles com a comunicação intuitiva animal. Então, onde eu quero chegar? Não existe, pelos relatos deles, não existe um tipo, uma classe de espíritos. Existe uma consciência espiritual, o Theta Healy também fala isso, existe o eu superior, onde ele vai se expressar no que for melhor para a vivência dele, para trazer os aprendizados, os gatilhos, as dificuldades, as crenças limitantes e as virtudes. Então, a consciência espiritual de encantado escolhe de forma consciente ou por impulso inconsciente a se expressar nesse universo, nessa galáxia, nesse sistema solar, nesse planeta, num corpo de uma espécie animal que não é o animal humano, é o animal canino, nesse tempo e nesse espaço com essa família que ele vive hoje, tá? Para trazer as questões dele. Ele tem gatilhos que se expressam como ansiedade. Quando surge a ansiedade, ele nasceu com uma sarna chamada Arsena demodésica, e essa sarna tem uma resposta biológica. Ela acontece só quando ele está ansioso, e a ansiedade dele acontece por uma questão de medo de não ser suficiente. E a gente está trabalhando isso e está muito melhor. Tá? Então, esse é um outro propósito encantado, é ele aprendendo a ser um cachorro com convivência humana, doméstico. Esses são os aprendizados. Ele teve muitas experiências como canídeos, mas de vida livre. Então, ele tem um ímpeto, um impulso muito do selvagem, não agressivo, porque não é sinônimo, mas de fazer as coisas, de caçar, de ficar observando, né? Aya, que a mãe já é diferente. Aya, que a mãe tem outros propósitos, outros gatilhos. Tá? Então, essa é a informação que eles trazem. Não existe um tipo de espírito para cada animal. Existe consciência espiritual, o espírito que vai se expressar naquele corpo que é melhor para ele. E, claro, depende das virtudes que aquele indivíduo, aquela consciência espiritual, já está expressando ou não. Será que eu consigo me expressar num corpo orgânico que expressa 100% de amor incondicional se eu não conseguir entender essa virtude 100%? Eu acredito que não consiga. Será que eu consigo me expressar num corpo biológico que está cheio de conexões para ressentimentos? E eu tenho várias questões espirituais com ressentimentos carregando, esses impulsos de ressentimentos, de aversões, de vítima, você é culpado, eu não tenho nada a ver com isso? Sim, conseguimos, e a espécie humana é ótima para isso, tá? Então, a gente possa se abrir para esse tipo de percepção, tá? Que para mim é muito mais real, e a gente consegue olhar para os animais não humanos com de uma outra perspectiva, de uma outra posição, porque a gente está, novamente, passando por uma situação bem desafiadora para a espécie humana, né? Afeta muito a espécie humana, que é uma pandemia por conta de um tipo de coronavírus, que traz isso. Por que isso está acontecendo? É do nada?
Não, é decorrente da nossa visão de explorar o meio externo, a natureza externa, porque a gente é uma expressão da natureza também. Então, de explorar os outros seres, o meio externo, explorar a nossa casa, que é o planeta. E quando a gente faz isso, a gente se coloca acima, a gente depende do coletivo do planeta funcionando bem para a gente viver bem. E aí, quando a gente explora, tira habitats, entra em contato com espécies que não era para a gente ter tanto contato constantemente. Então, um exemplo disso são as criações de animais, a instrumentalização e criações de animais humanos para fins humanos, de uma forma que não é para acontecer daquele jeito, e aquilo favorece a possibilidade de uma mutação de um vírus que entra naquela espécie, não afeta a gente, e aí ele pode dar um salto para a nossa espécie. Se a gente não tivesse tendo essa relação de explorar os outros seres, a natureza externa, isso não aconteceria, provavelmente. Então, isso é um alerta para a gente de que a gente não está sabendo se relacionar com os outros seres. Então, será que eu, enquanto humano, é o ser mais evoluído? Porque as outras espécies não passam por isso. Elas estão vivas, elas estão continuando evoluindo, elas não deixaram de existir. Claro, tem espécies que deixaram de existir naturalmente, mas no geral não. Então, hoje, a espécie que tem risco de extinção ou é a humana, ou são as espécies que estão em risco de extinção por conta das atividades humanas. Então, será que o humano é realmente o ápice da evolução no planeta? Ou ele é só mais uma espécie animal? Será que a consciência espiritual que se expressa como humano é a mais evoluída? Ou ela só está se expressando num corpo que tem condicionamentos, inclusive históricos, hábitos, atitudes, como explorar, ao invés de trabalhar na simbiose que os dois ganham? E eu preciso aprender com isso e eu vou escolher naquele local, naquele tempo e espaço, como um animal humano para poder aprender isso? Então, essa é a forma que eu vejo, essa é a forma que a comunicação intuitiva animal acessa sobre a espiritualidade deles, tá? Tem dúvida? Mas eu aprendi diferente. Leia os livros, procure os livros de comunicação, veja os vídeos aqui do canal, os meus vídeos, e veja o que faz sentido para você. Quer aprender mais? Quer aprender você a acessar essa informação mesmo e tirar suas próprias conclusões? Vem fazer um curso de comunicação intuitiva animal. O curso inicial dura 2 dias. Você já vai aprender a se comunicar, não tem pré-requisitos. E você já vai conseguir conversar com os animais não humanos da sua casa, com qualquer espécie. E você vai poder fazer essa pergunta e você vai poder acessar essa informação. E depois me falar, Ricardo, nossa, é isso mesmo? Ou eu acessei algo diferente? E aí a gente vai conseguir mudar a nossa relação, inclusive, com o meio externo. Por quê? Como eu vou poder explorar uma espécie se aquela espécie, quando eu me comunico com a consciência espiritual dela, é um ser cheio de virtudes, que inclusive passa ensinamentos pra gente. Então eu queria falar disso, um vídeo um pouco mais longo hoje, um assunto mais profundo, que eu vou começar a cada vez mais a abordar isso, tá bom? Espero que tenha gostado. Me fala nos comentários o que você gostou, o que você discorda, o que você sugere, quais temas, relatos que você já passou, se você se comunica ou não, me fala. Se você faz reiki ou faz alguma terapia integrativa, me fala, eu vou ficar bem feliz de ver e me comunicar com vocês aqui nos comentários. Sugestões de temas, escrevam também. E não esquece de se inscrever no canal, clica no sino para acessar, para receber as notificações de vídeos e curte e compartilhe com os amigos. Acompanhe a gente também, as informações no blog, mais dicas no centrodeconscienciaanimal.com.br. Lá tem os sites, Instagram, Centro de Consciência Animal. Precisar falar com a gente sobre atendimento, sobre cursos, além de ter um site, você pode enviar um e-mail, contato@centrodeconscienciaanimal.com.br. É isso. Uma quase dormindo e a outra também. Um grande abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo.